Salve, salve, Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre NFL, sobre Denver Broncos. E hoje estamos aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo que a gente não está muito acostumado a fazer. Um vídeo tanto de review do jogo da semana 2 do Denver Broncos, quanto um vídeo de preview do jogo da semana 3 do Denver Broncos. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal, para dar uma moral pra gente. É um botãozinho que você aperta aqui embaixo para se inscrever e o outro para deixar um like no vídeo. E os dois ajudam demais a gente na nossa divulgação aqui do nosso trabalho no Broncos Brasil. O melhor conteúdo de Denver Broncos no Brasil, vocês encontram no Broncos Brasil. Bora pro vídeo. Bom, semana 2 da NFL, o Denver Broncos viajou a Indianápolis para enfrentar os Colts. Éramos favoritos por, se não me engano, 2,5 pontos nas casas de apostas. E acabamos perdendo no último lance. Na verdade, a gente perdeu no penúltimo lance, né? Eu já vou explicar por quê. Mas fato é que os Broncos perderam por 29-28 em Indianápolis. Agora estão 1-1, uma vitória e uma derrota. E era um jogo que, assim, algumas pessoas achavam que nós éramos muito favoritos, eu achava que não, eu achava que existia ali uma certa dificuldade em alguns setores, principalmente da linha ofensiva dos Colts, com a secundária, com a defesa dos Colts como um todo. Mas fato é que o jogo foi muito duro, o jogo foi muito pegado, mas os Broncos passaram praticamente o jogo inteiro na frente no placar para tomar a virada no finalzinho. Mas como foi que a gente chegou lá? Como é que a tão falada melhor defesa da NFL tomou 29 pontos? A gente vai explicar tudo isso aqui. Bom, eu pensei em dividir esse vídeo de um formato no seguinte. Primeiro eu vou dar uma visão geral do que aconteceu no jogo. Depois eu vou falar 2 pontos positivos, 2 pontos negativos do ataque, 2 pontos positivos, 2 pontos negativos da defesa, tá? E depois a gente passa pro Los Angeles Chargers, que é o nosso adversário da semana 3. Bom, a visão geral do jogo é a seguinte. Desde o primeiro drive primeiro drive defensivo dos Broncos e ofensivo dos Colts, ficou muito claro que o ritmo do ataque dos Colts estava de fato muito bom, muito bom. Eles já tinham mostrado um ataque muito eficiente, um ataque muito interessante na semana 1 contra os Dolphins, só que aí ficou aquela pergunta, contra os Dolphins, que talvez sejam o pior time da NFL, é fácil. Quero ver contra a defesa dos Broncos, que é a melhor da NFL. E eles foram lá e fizeram um jogo muito limpo, com poucas faltas, correndo bem com a bola. Daniel Jones jogou demais, distribuindo bem a bola para todos os seus recebedores, para o Tyler Warren, o tight end novato, para o Alec Pierce em profundidade, para o Michael Pittman ali no slot, para o próprio Jonathan Taylor, que trucidou a nossa defesa ali com as wheel routes, né, que é quando o running back ele faz uma rota primeiro lateral e depois ele verticaliza. Então, assim, foi um jogo muito bom do Daniel Jones. Mas como é que isso tudo aconteceu, tá? Os Broncos, eu vi muita gente falando que os Broncos não pressionaram, os Broncos não mandaram tantas blitz quanto costumam mandar, né, que o Vance Joseph costuma mandar. Mas isso não é verdade. Os Broncos mandaram blitz em 70% dos snaps. E mesmo assim a gente não estava conseguindo exercer pressão. Se com 4 homens a gente não estava exercendo pressão e com blitz a gente não exerceu pressão, é a receita para a gente perder o jogo, tá? Mas isso não significa que a gente não esteve próximo de exercer uma pressão ali. O Nick Bonito, por exemplo, ele liderou o time com pressões, tá? Foram 7 ou 8, se eu não me engano. E até nessas situações de pressão, o Daniel Jones foi muito bem. Foi muito bem. Os Broncos, se eu não me engano, acho que mandaram blitz em cerca de 20 ou 25 dropbacks do Daniel Jones. E ele completou mais de 15 passes nesse intervalo, tá? Para quase 200 jardas e só foi sacado uma vez. Quando isso acontece, assim, quando um quarterback ele consegue queimar tanto blitz e quando ele consegue fazer os passes não pressionado e pressionado, é muito difícil, é muito difícil. Mesmo com uma secundária tão boa quanto a nossa, que teve o Patrick Surtain se machucando ali no começo do jogo, mas continuou jogando, a gente não sabe até onde que é a extensão dessa lesão,
mas o fato é que ele jogou machucado durante o jogo todo, até ele sofreu. Então, quando o melhor cornerback da NFL sofre, significa que o ataque adversário está realmente num dia muito bom. Além disso, os Colts também correram muito bem com a bola, tá? O Jonathan Taylor fez um jogo excepcional, tanto é que ele foi eleito agora há pouco, né? Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, agora há pouco, o jogador ofensivo da AFC da semana, tá? Não me surpreende nem um pouco, depois do que ele fez contra a nossa defesa. E assim, expôs a nossa fraqueza enorme com o grupo de linebackers. O Dre Greenlaw ainda não estreou esse ano, então a gente está jogando com Alex Singleton e o Justin Strnad. O Justin Strnad fez um jogo até melhor do que o Alex Singleton, mas só porque o jogo do Alex Singleton foi muito ruim mesmo. A quantidade de tackles perdidos foi muito grande, erros de ângulo, de ataque, enfim, foi realmente assim um desastre, foi um desastre. Mas o ponto positivo, né, dessa análise geral é que o ataque foi muito bem. O ataque produziu 28 pontos e nenhum desses 28 pontos foram através de turnovers da defesa ou quando a defesa deixou o campo curto, né, quando já colocou a gente ali na red zone. Né? Então, assim, é algo para a gente comemorar. Se tem algum ponto positivo desse jogo, é o ataque. Bo Nix teve 3 touchdowns e apenas uma interceptação, mais de 200 jardas passadas. Troy Franklin teve um jogo que eu considero, acho que a gente pode dizer que é um jogo de breakout, tá? Teve 100 jardas totais, ele teve ali 88 jardas recebidas e 12 jardas terrestres, totalizando 100 jardas, e um touchdown no drive que ele basicamente foi o nome do drive. Primeiro com uma recepção num scramble drill do Bo Nix escapando pela esquerda e lançando em profundidade, depois numa RPO do Bo Nix pro Troy Franklin e finalizando com um touchdown pro Troy Franklin completamente sozinho, saindo ali na flat. Ele que estava ali numa posição meio de sniffer, quase como um fullback. Bom desenho de jogador do Sean Payton. Inclusive, a gente já vai falar sobre o Sean Payton. Mas falando sobre ataque e defesa, isso. Foi um pouco de noite e dia, né? Um pouco o contrário do que tinha sido na semana passada, quando o ataque foi muito mal e a defesa foi muito bem. A defesa mostrou a dominância toda que a gente espera. Então a gente está aí ainda à espera de um jogo que as duas unidades vão conseguir se equilibrar e as duas vão fazer um bom jogo. Só que mesmo assim, mesmo com essas duas unidades, né, o ataque jogando bem e a defesa jogando abaixo do que se espera, o fiel da balança foram os special teams, tá? Por quê? Nos special teams, ali no penúltimo lance, tá? Os Colts chegaram até um field goal ali de 60 jardas, tá? E o kicker deles nunca tinha feito um chute para mais de 50 jardas. Então, assim, não faz sentido você achar que você vai fazer um field goal de 60 jardas. Mas mesmo assim, o Sean Payton, e ele chamou essa responsabilidade para ele, tá? Ele fez uma chamada agressiva no Special Teams, ali para tentar bloquear o field goal de 60 jardas, tá? E aí ocorreu ali o que a gente chama de leverage, que é uma falta exclusiva ali de Special Teams, ali de tentativa de pontuações via chute, seja por field goal, seja por extra point, que o jogador de defesa, né, o que está tentando bloquear o chute, ele usa, né, ou o long snapper ou um dos adjacentes deles ali, né, o left guard ou o right guard, para fazer como se fosse uma alavanca. Tá? Então, leverage é quando você tenta abaixar o cara e fazendo essa força, né, se jogar para cima. E foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que assim, não tem muita discussão sobre se foi falta ou se não foi falta. Foi falta, de fato, para mim é indiscutível. A única questão que eu assim, atrelo um pouco nessa questão é que eu acho que a arbitragem foi muito rigorosa, porque é o tipo de jogada que aparentemente acontece todo jogo. Parece que toda tentativa de field goal você tem um jogador fazendo esse movimento. Então, assim, eles escolheram um momento muito delicado para aplicar a regra. Se essa falta fosse aplicada em todos os snaps, eu não teria problema nenhum. Eu ia só chegar e falar assim, cara, os special teams tem que melhorar. Mas a gente vê, assim, direto esse tipo de coisa acontecendo, mas não é marcado. Fato é que os Broncos deveriam ter vencido esse jogo também já por conta dos special teams, porque o Will Lutz, o kicker do time, errou um field goal de 42 jardas dentro do dome, né? Porque dome são os estádios fechados, né? Que você não tem
questões climáticas atrapalhando, vento, frio, chuva, enfim. E o Will Lutz errou um field goal fácil, um field goal de 42 jardas que teria colocado a gente em uma posse ainda de vantagem, mas seriam 6 pontos de vantagem. Perdão, seriam 5 pontos de vantagem. E os Colts teriam que buscar um touchdown, né? E acabou não sendo o que aconteceu. Erramos, então por conta dos special teams a gente perdeu uma vitória que era para ter sido muito comemorada, da mesma forma que a gente comemorou a vitória da semana passada na semana 1, que quando a gente não joga bem e vence, é um atestado que o time é bom, entende? E aí você trabalha em cima disso, trabalha na questão de, beleza, jogamos mal e vencemos, temos que melhorar ainda assim, e não foi o que aconteceu, infelizmente. Então, só pontuando essa questão do Will Lutz, o Will Lutz, ele tem, pasmem, a melhor porcentagem de acertos de field goals da história do Denver Broncos. Isso é verdade. O problema é que o cidadão Will Lutz nunca decidiu um jogo para os Broncos. Todas as vezes que ele teve a chance de decidir um jogo pra gente, ele falhou. A única vez que ele não falhou foi quando ele falhou contra os Bills, no Monday Night Football de algumas semanas de 2023. Ele errou o field goal, um field goal fácil também, se não me engano, acho que eram 40 e poucas jardas. Ele errou, só que ele teve uma segunda chance porque os Bills tinham 12 jogadores em campo, sabe? Então, o Will Lutz nunca chutou um field goal pra gente vencer o jogo, sabe? Tanto ali para aumentar a vantagem, quanto ali com um relógio estourado. Eu lembro, por exemplo, do ano passado, que a gente ia vencer os Chiefs lá no Arrowhead e ele teve o chute bloqueado. Naquele caso não foi tão culpa dele, mas ainda assim, será que existe uma certa preocupação com o kicker? Bom, eu não vou dizer que os Broncos têm que cortar o Will Lutz, que, enfim, nem acho que isso vai acontecer. Teria que ser um negócio assim absurdo, ele teria que perder, sei lá, um field goal de 19 jardas, 20 jardas, para isso acontecer. Ele é o cara do Sean Payton, o Sean Payton trocou por ele em 2023, sabe? Então, eu acho que assim, a gente só tem que entender que a gente não vai ter essa possibilidade, pra mim, nem passa isso na cabeça, assim, da gente precisar do Will Lutz para decidir um jogo pra gente no field goal de 60 jardas, 64 jardas, como foi, por exemplo, o Brandon Aubrey pro Dallas Cowboys, agora nessa semana 2. Não, assim, nem perto disso, assim, seja em estádio fechado, seja em estádio aberto. Isso que é muito esquisito, porque o Lutz chutou a carreira inteira dele lá em Nova Orleans no estádio fechado. E Denver, obviamente, não é um estádio fechado. Então, era de fato para ele ter um desempenho pior. Eu acho que não dá pra gente imaginar que seria diferente. Mas, enfim, é isso, assim. Acho que não vai haver nenhum tipo de movimentação por um kicker. Seja cortar o Will Lutz e trazer um kicker, trocar por um kicker, acho que isso não vai acontecer. Eu acho que para essa temporada o Will Lutz tá muito seguro do emprego dele, não seguro no chute. E é a gente superar isso, superar que a gente não tem um kicker muito confiável, principalmente nesses momentos de decisão. Bom, e vamos falar agora então sobre os aspectos positivos e negativos de cada unidade. Vou começar pelo ataque, porque eu acho que teve muito mais positivos do que negativos. Bom jogo do Bo Nix, né, como eu já falei, teve números e estatísticas muito boas, apesar da interceptação, e uma interceptação que machuca, a gente vai falar disso, vai ser o ponto negativo, tá? Mas de ponto positivo eu vou destacar o jogo terrestre. O jogo terrestre que o Sean Payton falou várias vezes que era um ponto de foco para esse jogo, e ele já abriu com uma corrida. Ele falou até em entrevista que ele correria 3 vezes, não independente do que acontecesse, mas a intenção dele era correr 3 vezes para abrir o jogo, e foi isso que ele fez. Ele abriu com uma corrida de 17 jardas do J.K. Dobbins e depois correu mais 2 vezes, e já no primeiro drive a gente conseguiu ver alguns pontos de melhora, não só da linha ofensiva, mas dos running backs correndo por trás dela também, já no primeiro drive, que resultou no touchdown. Então, um jogo muito bom do J.K. Dobbins, teve um touchdown e, se não me engano, acho que foram 80 jardas terrestres. O Tyler Biadasz, que foi bem mal no jogo passado, teve oportunidades de receber screens que ele teve na semana passada e não aproveitou, mas dessa vez ele aproveitou. RJ Harvey também foi muito bem numa option route, que teve ali
assim, um selo de confirmação do ataque do Sean Payton, algo que ele fazia muito lá em New Orleans com o Kamara, colocava ele no slot e botava ele com uma rota de opção, né? Ou correr para fora, ou bater para fora, ou bater para dentro. Resultou ali num first down. Se não me engano, acho que foi o primeiro drive do terceiro quarto que resultou em touchdown, tá? Mas ainda assim, a gente ainda precisa de um pouco mais de corridas explosivas. A gente está tendo corridas ali para 10, 15 jardas, mas a gente precisa colocar o R.J. Harvey em campo para poder ter o que a gente teve na semana passada, né? Que é uma corrida longa, assim, de 50, 60 jardas, que isso acaba movimentando bem o ataque, dá, sabe, aquela faísca que o ataque precisa. E se eu tivesse que colocar um ponto de, uma vírgulazinha no que tange ao jogo terrestre, né, a linha ofensiva e o jogo terrestre, seria a gente dar mais oportunidade pro R.J. Harvey, que tem essa capacidade de big play. O outro ponto positivo, que é uma coisa que muita gente questiona semana sim, semana também, e que questionaram nessa semana, e eu vou ser totalmente contra as pessoas que questionaram, é sobre o play calling do Sean Payton. Cara, o Sean Payton, em termos de, principalmente play design, play calling nem tanto. Play calling foi bem, mas play design, cara, foi um dos melhores jogos que eu já vi os Broncos em termos de play design. Assim, a gente teve os dois touchdowns ali na goal line, um do Adam Trautman e o outro do Troy Franklin, que a gente começa numa formação, tá? E a gente faz um shift. Shift é quando mais de um jogador, né, 2, 3, às vezes 4 jogadores, skill players, mudam de posição. Então, digamos que a gente está numa posição ali de I formation, que é 2 tight ends, um de cada lado, fullback, running back atrás dele, só um recebedor na ponta, e a gente vai e muda para spread, do nada. A defesa tá esperando, né, uma formação mais fechada, mais conservadora, como se fosse para correr com a bola. E você vai e muda para o spread, que foi o que aconteceu ali no touchdown do Adam Trautman. Você coloca o R.J. Harvey no slot e coloca o Trautman também como recebedor, e aí tem uma confusão entre os linebackers ali dos Colts, da secundária também dos Colts, porque não sabem exatamente o que é para marcar ali, né? E um touchdown fácil, o Adam Trautman no fundo da endzone. Um negócio muito legal, assim, para eu que sou um entusiasta de ataque bem desenhado, ataque bem chamado, foi um jogo muito bom de fato. Então, o Sean Payton, em termos de play calling e play design, ele tem zero culpa com o que aconteceu no jogo, tá? O ponto de, né, mais uma vez a vírgula, até nos pontos positivos tem as vírgulas, foi que eu acho que o Sean Payton ele foi muito mal na gerência de tempo dele com os timeouts, e ele foi assim, completamente, assim, ele não precisava ter feito uma chamada tão agressiva ali nos special teams para tentar bloquear um chute de 60 jardas. Enfim, mas isso já passou. E o outro ponto, dentro desse ponto positivo, né? Você tava correndo bem com a bola, sabe? E aí você tem uma terceira para 3, 3,5, terceira para 4, já no final do jogo, com a defesa dos Colts cansada. Assim, eu acho que não precisava você ter colocado uma chamada do jeito que foi, né? Com duas rotas longas se cruzando, né? Uma pro Sutton e a outra, se não me engano, pro Troy Franklin. Naquela altura do jogo não precisava, assim, você podia colocar mais alguma RPO, alguma coisa para colocar o Bo Nix em movimento, alguma coisa assim, sabe, mais fácil, ou até correr mesmo com a bola, sabe? Nem que você corresse e conseguisse 2, 3 jardas, você ficaria numa 4-1, arrisca, sabe? Eu acho que talvez esse tenha sido o grande ponto que as pessoas criticaram, né, do play calling do Sean Payton, e aí talvez eu dê um pouco de razão a elas, mas fato é que o Sutton estava aberto nessa jogada, sabe? E aí o defensor dos Colts que levanta a mão, desvia a bola desviada, e aí tem a interceptação que devolveu a bola para os Colts, e o resto vocês já sabem. Então esse seria o aspecto negativo do jogo, né? Mesmo com o Bo Nix fazendo um bom jogo estatisticamente, essa interceptação poderia ter dado pontos pra gente e acabou não dando, enfim. Bom, e o outro aspecto negativo que eu trago do ataque para vocês é o Courtland Sutton, né? O nosso recebedor número 1, o cara que foi pago, que teve uma renovação de contrato, na verdade, né? Ele tinha contrato para esse ano e ele teve uma renovação de contrato. Recebedor já de 30 anos, não é tão comum você dar renovação de contrato para esses caras que já estão numa parte final da carreira já.
assim, não faz sentido o seu recebedor ter apenas uma recepção, né, e 4 targets. 2 targets, tudo bem, foram marcadas faltas de interferência, e as duas foram muita falta. Mas você passar um jogo inteiro com o seu recebedor tendo apenas, o seu principal recebedor tendo apenas 5 jardas, é algo a se preocupar, né? Assim, e quando você vê os targets do Sutton, você sempre vê que é alguma coisa assim para você jogar a bola pro alto e ele tentar disputar a bola no espaço, que ele é muito bom nisso. Mas isso me preocupa um pouco, o nosso recebedor principal não ter um route running tão refinado a ponto de, assim, de você, digamos, tem o Troy Franklin de um lado e o Sutton do outro. Os dois vão fazer rotas difíceis, né, complicadas, contra uma marcação boa. Você tem, em tese, deveria ter confiança que os dois vão se livrar. E no Sutton a gente não tem tanto. No Troy Franklin a gente tem mais. É um cara que sai muito mais rápido da linha, né, muito mais rápido também. Então é algo a se preocupar, tá, em relação ao Sutton, porque assim, ele já está com 30 anos, ele não vai melhorar muito o nível de jogo dele. Eu acho que ele vai ser o jogador que ele foi na temporada passada, que ele tinha sido na temporada retrasada, e esse eu acho que é o teto de produção dele. Esse foi sempre o meu ponto em relação ao Sutton. Tinha que pagar ele de fato, porque assim, se você não pagasse ele, você ia estar tirando um cara que é de confiança do Bo Nix, é um líder do vestiário, mas você acaba atrelando muito dinheiro a ele, a um jogador que, em tese, não vai ter mais tanto impacto quanto teve nos anos anteriores. E ainda nessa toada de jogadores que sumiram, né? Ainda mais quando a gente considera que os Colts estavam com 2 cornerbacks reservas, tá? O Charvarius Ward não jogou e o outro corner que eu acabei esquecendo aqui, não deixei nas minhas anotações, também não jogou, tá? Então, assim, em tese era um jogo de fato pra gente atacar a secundária e a gente atacou, show de bola, perfeito, mas ficou faltando um pouco de Courtland Sutton e ficou faltando um pouco de Evan Ingram. O Joker, né, o Coringa do Sean Payton, que foi tão falado nessa off-season, tem só 4 recepções nesses 2 jogos, tá? Se não me engano, acho que 40 ou 50 jardas. Irrelevante nesse caso. Ele só computou um first down até agora, que foi nesse jogo contra os Colts. Tudo bem, eu entendo que ele se machucou no jogo contra os Titans. Teve uma lesão ali na panturrilha e geralmente essas lesões são muito complicadas. Para quem já teve lesão na panturrilha sabe que é difícil, mas você espera mais de um cara que você colocou, né, num pedestal, né? O Sean Payton sempre fala que o Joker é um jogador com uma habilidade elite de recepção, sendo um tight end ou um running back. Então, se ele coloca o Evan Ingram nesse pedestal de um recebedor com características elite, você tem que envolver ele no plano de jogo e não foi o que pareceu. Vamos ver se pro jogo agora contra os Chargers, no domingo, a gente vai ver o Evan Ingram mais em campo, tá? Isso serve também para o Marvin Mims, que é um cara que no ano passado foi muito utilizado ali em screens, né, em orbit motion, né, passando por trás do backfield e recebendo ali um quick screen com bloqueios. A gente não está vendo muito isso do Marvin Mims, a gente está vendo só, né, ele ali como o cara de atacar em profundidade. Então, acho que assim, é o que eu falo aqui assim para vocês. Muita gente fala, pô, tem que trocar por um wide receiver, tem que trazer o Keenan Allen, tem que trazer fulano, tinha que ter pago o Chris Godwin. Se a gente está com dificuldade de colocar a bola na mão desses caras, porque a gente tem um jogo terrestre que a gente quer colocar também a bola mais na mão deles, agora tem um tight end, a gente pagou o Sutton, o Troy Franklin está tendo um ano muito melhor do que estava tendo no ano passado. Sabe, é difícil de você alimentar tantas bocas, sabe? Ainda teve o Pat Bryant com 2 recepções, as 2 para first down, em rotas lentes, que é uma coisa que abre ainda mais o ataque do Sean Payton, uma coisa que ele fez muito em Nova Orleans, lá com o Michael Thomas, nessas rotas lentes, que são uma rota rápida, cortando em 45 graus, que a gente não estava tendo tanto no ano passado, era muito com o Sutton, mas o Sutton não é não tem o route running mais refinado do mundo, enfim, são coisas que você vai adicionando, entende? Então, nem sempre a gente vai poder ver todos esses caras performando durante a semana. O Marvin Mims, o Evan Ingram, o Sutton, o Troy Franklin, muita gente. O próprio O.J. Harvey, né, como recebedor, é um bom recebedor. Nem todo jogo a gente vai conseguir alimentar todos esses caras, mas fato é que a gente precisa pelo menos envolver mais esses caras no plano de jogo. Bom, falando agora da defesa, vamos começar pelos pontos negativos, porque tem muita coisa pra gente falar.
né? Assim, não tem como a gente deixar de destacar o corpo de linebackers. Assim, a gente sabia, eu avisei, eu falei muitas vezes que o Alex Singleton, vindo de lesão, de ligamento cruzado, chegando aos 30 anos, uma situação similar à do Cortland Sutton, não era uma opção confiável, tá? Não só pelo aspecto físico, quanto pelo aspecto técnico. Vocês que me acompanham aqui no canal já há um tempo, né, nas lives, nos vídeos, eu não sou o maior fã do Alex Singleton. Eu acho que ele é um jogador bastante útil, eu acho que ele contribui somente na questão ali de liderança e tal, é um cara muito querido pelos jogadores e até pela torcida também, é um cara carismático. Mas fato é de que ele não tem condições de ser um linebacker de um time que aspira a tanta coisa como a gente tem aspirado esse ano, né? E esses dois jogos sem o Dre Greenlaw, que é outra coisa que é um aspecto negativo também desse jogo, do jogo passado, que ele até agora não jogou. Espero que esteja apto para treinar durante essa semana. O corpo de linebackers sem o Greenlaw é uma coisa muito fraca. Isso porque a gente nem viu o Greenlaw em ação, né? Então, só que assim, é um negócio que é tão ruim que a gente sabe que mesmo que ele esteja meia bomba, ele vai elevar o nível do corpo de linebacker, sabe? E aí você junta o Singleton com o Strnad, que é um cara mais baixo, um cara que não é tão físico, um cara muito rápido, um cara que é inteligente e tal, mas que não tem a fisicalidade necessária para jogar de linebacker, você tem a receita aí pro desastre, né? O Jonathan Taylor correu como quis, né, por dentro da nossa DL. E quando chegava ali já no segundo nível, os linebackers não tinham força para parar ele ali, ter o ímpeto de parar logo de cara, né? Quando ele chegava no segundo nível, ele sempre conseguia mais 2, 3 jardas depois do contato com os linebackers. E na recepção do passe, aí é covardia, né? O Jonathan Taylor contra esses dois. Teve um touchdown, poderia ter até tido um touchdown longo ali no primeiro tempo ainda. Mas foi salvo, se não me engano, pelo Hufanga, que foi uma baita contratação e a gente já vai fazer, já dando um spoiler, né? Já vou falar dele aí nos pontos positivos. Mas fato é que o corpo de linebackers é disparado o ponto de Aquiles, o tendão de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles, perdão. O calcanhar de Aquiles dessa defesa, tá? Tanto com tight ends quanto contra running backs que recebem muito bem a bola. Os jokers, né? O Sean Payton fala tanto de joker no aspecto ofensivo, a gente precisava de um joker defensivo. E esse cara era para ser o Jahdae Barron, né? O calouro de primeira rodada, que foi dito por muitos que era também um joker da defesa, um cara que podia jogar tanto no slot, tanto no outside, tanto no box como strong safety, tanto como até free safety ele poderia jogar. E ele não está jogando de nada disso porque ele está jogando muito pouco. Ele jogou menos snaps do que jogou na semana 1 contra os Titans. Ele teve 21 snaps na semana 1 contra os Titans, que ele jogou bem, fez um bom jogo, e só 16 nessa semana 2 contra os Colts. Então fica uma dúvida, foi pela questão esquemática, foi porque a gente mandou muitas blitz, né? Falei aqui mais cedo no vídeo que a gente mandou blitz a rodo, né? Foi 70% de blitz. E aí talvez não queriam, sabe, colocar o calouro em situações, né, de clara marcação homem a homem e tal. Mas fato é de que você espera muito mais de uma escolha de primeira rodada, né? Ainda mais de um time que a gente falou extensivamente aqui no off-season que precisava de talento no ataque para poder superar ali, seja um running back, seja um tight end, alguns falavam wide receiver, de repente até um linha ofensiva, né? Mas fato é que não veio. Então eu acho que o aspecto negativo seria esse, tá? Vamos ver aí essa lesão do Surtain. Espero que não tenha acontecido nada demais com ele, que ele treine normalmente essa semana, talvez seja limitado, mas enfim, é algo para se preocupar, né? Porque o Jahdae Barron ele subiu degraus, né? Ele passou ali na frente do Chris Abrams-Drain, passou na frente até do Jacob McMillan, que em alguns pontos, alguns snaps ele foi titular, outros foi o Jahdae Barron, mas ainda assim ele não teve ainda aquela jogada para falar: esse cara é um jogador de primeira rodada, valeu uma escolha de primeira rodada. Por enquanto, ainda tem muita temporada para rolar,
mas com esses 2 jogos o copo está mais vazio do que cheio, tá? E por último, um aspecto também que eu queria falar rapidinho sobre a defesa é que muita gente acha que o grupo de pass rush, né, o front seven, ele é dependente de blitz. E eu até entendo essa narrativa porque a gente é um time que manda muita blitz, mas o Nick Bonito, eu falei mais cedo, ele teve 7 pressões nesse jogo e 4 delas vieram em situações de não blitz, ou seja, só de 4 homens pressionando. Eu acho que ele vai ser uma força independente do se é blitz, se não é blitz, se é marcação em zona, se é homem a homem, se o quarterback solta a bola rápido, se não solta. Foi realmente uma questão de encaixe. Foi uma linha ofensiva uma linha ofensiva muito boa dos Colts e é um quarterback que trabalha muito bem no timing. E o ataque dos Colts, como eu falei, estava num timing muito bom. O Daniel Jones estava sendo pressionado e estava completando os passes. Não estava sendo pressionado e completava os passes. No momento que ele segurava um pouco mais a bola, 4, 5 segundos, que é aí que a gente conseguiu ter sucesso. Foram nessas jogadas que a gente teve sucesso. Só que a gente quase não forçou essas situações. Então, um jogo muito difícil para a defesa também, jogando fora de casa, contra um ataque que foi muito bem na primeira semana. Um ataque que, pela primeira vez na história da NFL, não chutou o punch nos 2 primeiros jogos. O ataque dos Colts teve ali conversões de quarta descida que eles não conseguiram, mas fato é que não teve punch nesses 2 primeiros jogos do ataque dos Colts. Então vamos ver aí se eles vão ser de fato um ataque muito bom, um ataque elite durante toda a temporada, ou se foram só ali uma situação específica ali de 2 jogos em casa, né, junto da sua torcida. Vamos ver. A gente espera que seja um ataque bom aí durante a temporada toda, porque aí pelo menos a gente vai poder falar, bom, nossa defesa sofreu, mas sofreu contra um ataque bom. Mas duvido muito que esse ataque vá permanecer sendo elite dessa forma durante todas as durante os 17 jogos que são da temporada regular e quem sabe esse time para os playoffs. Bom, e como isso impacta no jogo agora de domingo contra os Chargers pela semana 3 da NFL? Os Chargers venceram os Raiders anteontem, tá? Venceram por 20-9 lá em Las Vegas. Então, os Chargers fizeram 2 jogos fora de casa, um aqui no Brasil, que tinha mais torcida dos Chiefs que dos Chargers, e fizeram um jogo lá em Las Vegas, onde obviamente tinha mais torcida dos Raiders. E agora eles vão fazer mais um jogo fora de casa, tá? O jogo vai ser lá em Los Angeles, mas vai ter mais torcida dos Broncos do que dos Chargers, como de costume. Mas ainda assim, não vão ter que viajar e tudo mais, então conta como um jogo em casa. Brincadeiras à parte, é um jogo muito difícil, é um jogo que os Chargers, desde o ano passado, já com o Jim Harbaugh, perdão, se reestruturaram, mudaram o estilo de jogo, um jogo mais físico, um jogo mais pegado do que era assim em anos anteriores com os Chargers, era tudo muito bonitinho e tal, não sei o quê. O Jim Harbaugh é um baita técnico, é um cara muito sério, um cara muito convicto de como vencer no futebol americano, tá? Então, assim, eu espero um jogo muito duro, tá? Muito duro. Eu achava até que os Chargers, com a lesão do Joe Alt, com a lesão do Rashawn Slater e passando o Joe Alt para left tackle, que eles iam começar a temporada meio assim e tal, mas não foi o que aconteceu. Eles começaram um time muito sério, muito duro, convertendo bem ali as terceiras descidas, a defesa jogando muito bem, interceptaram o Dino Smith 3 vezes, fizeram um bom jogo contra os Chiefs aqui no Brasil. Então é um jogo muito difícil e é um jogo que coloca uma expectativa muito grande, porque se os Broncos vencerem esse jogo, os Broncos vão virar os líderes de divisão por enquanto, sabe? Mesmo tendo só um jogo de divisão, e os Chargers estão indo para o terceiro jogo deles, né? Pelo confronto ali direto, os Broncos ficariam como líderes da divisão. Quais são as chaves para esse jogo, tá? Os Chargers são um time que gostam de correr muito bem com a bola. Assim, eles colocam pacotes pesados e correm, botam pacotes leves e correm, para tentar tirar um pouco dessa pressão do Justin Herbert, que por muitos anos não, se o Justin Herbert não fizer 30 pontos, esse time não vence. E eles mudaram essa filosofia, né? E eles têm sido muito competentes, pelo menos na temporada regular, seguindo essa filosofia. Então, eu não espero um jogo de muitos pontos. Eu acho que os Broncos não vão fazer 28 pontos como fizeram agora contra os Colts. A defesa dos Chargers é melhor.
apesar de que eles vão estar jogando sem o Khalil Mack, porque ele quebrou o braço ou o cotovelo, alguma coisa assim, contra os Raiders, e ele vai ficar um tempo fora, mas fato é que ele não vai jogar contra os Broncos nesse domingo. Então é um alívio muito grande, porque é disparado o melhor pass rusher deles, tanto em termos estatísticos como em termos de técnica. Então é um alívio para a nossa linha ofensiva, a gente não vai ter que enfrentar um cara desse nível. Mas eu acho que tem tudo para ser um jogo que a nossa defesa vai sofrer, mas sofrer particionado, sabe? Assim, que os Chargers vão tentar manter ao máximo ali um tempo de posse de bola muito grande, vão correr bem com a bola, vão converter ali as terceiras descidas médias. Precisa de 6, 7 jardas. A gente vai ter uma jogada para 6, 7 jardas e a gente vai converter, né? E aí, quando a defesa dos Broncos ela fica muito em campo, ela acaba ficando nervosa, assim, um pouco parecido com o que aconteceu agora com o jogo com os Colts. Então, assim, eu chego para esse jogo na semana 3 bem mais preocupado do que no começo da temporada, quando eu projetava esse jogo, sabe? Mas ainda assim, os Broncos têm capacidade de vencer esse jogo. Os Broncos eles têm um certo sucesso jogando lá em Los Angeles contra os Chargers. Contra os Chargers, de maneira geral, né? A gente raramente fica uma temporada sem ganhar dos Chargers. Ano passado foi uma exceção. Espero que seja uma exceção para esse ano também. Mas eu espero que o ataque continue essa progressão de jogamos mal na primeira semana, jogamos bem na segunda semana, que a gente faça um jogo tão bom quanto da semana 2, talvez não tão bom quanto, mas próximo do que foi na semana 2, e que a defesa resgate ali a vontade, né, de ser uma defesa elite, de mostrar para todo mundo que é uma defesa elite ainda e que faça um jogo digno, né? Se a gente tomar mais de 28 pontos, igual foi contra os Colts, eu duvido muito que a gente vence esse jogo. Eu acho que se a gente pensar ali em tomar algo entre 17, 20 pontos, o ataque tem condições sim de colocar mais que 20 pontos no placar e a gente vence esse jogo. As chaves dos confrontos para vencer esse jogo. Obviamente, correr bem com a bola, né? Você vê que quando o ataque dos Broncos corre bem com a bola, esse time vai bem, tá? Mas eu acho que para esse jogo especificamente a gente vai precisar muito dos tight ends rodando bem, os passes curtos que geram jardas depois da recepção. Porque eu acho que o Jesse Minter, o técnico dos Chargers, ele é um técnico que gosta muito de jogar em zona, tá? Mas ele disfarça muito bem como ele bota essas zonas. Às vezes ele joga com uma cover 3, mas é uma cover 3 que se você fizer um motion para cá, ela muda para uma cover 7, do nada, sabe? Então, é uma defesa que pode confundir o Bo Nix, tá? Que não lançou interceptações no segundo jogo da temporada regular do ano passado contra os Chargers, contra essa mesma defesa. Mas, com o que eles mostraram até agora, né, principalmente no jogo agora de segunda-feira contra os Raiders, é uma defesa que ataca muito bem o quarterback, dá um look pro quarterback achando que é uma coisa, mas é uma coisa totalmente diferente e confunde o quarterback. Foi o caso do Geno Smith, que lançou 3 interceptações. Então, o Bo Nix vai ter que cuidar muito bem da bola pra gente poder vencer esse jogo. Bom, e da defesa, obviamente, pressionar o Justin Herbert. Se ele tiver tempo no pocket, e ele tem tido, porque essa linha ofensiva é muito boa, é uma das melhores da NFL, talvez tenha sido a melhor linha ofensiva da NFL nessas 2 primeiras semanas, ele vai ter tempo para encontrar o Quentin Johnston, o Keenan Allen, o Ladd McConkey, os seus running backs, o Mario Hampton e o Najee Harris. Então, a chave é manter essa pressão constante, seja por blitz, seja por pressão de 4 homens. Mas fato é que se a gente não pressionar o Justin Herbert e ele tiver a tranquilidade, eu vou chamar de tranquilidade porque nem sempre o Daniel Jones teve tranquilidade nos pockets contra a gente. Mas se ele tiver mais confiante, confortável, acho que a palavra é essa, confortável, vai ser muito difícil da gente vencer esse jogo porque o Herbert tá jogando demais. Bom, falei muito, um vídeo muito longo mesmo, acho que foi o vídeo mais longo da história desse canal, tá? Mas já que a gente não teve live de pós-jogo, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer para vocês é trazer uma análise bem longa como essa. E é isso, se você ficou até aqui e gostou do vídeo, não sai desse vídeo sem se inscrever, vou colocar aqui embaixo, apertar o botãozinho aqui embaixo de se inscrever e deixar o like também no vídeo, que ajudam demais a gente na nossa divulgação. A gente ainda tá vendo se a gente vai fazer alguma live ou um outro conteúdo menor pro pré-jogo contra os Chargers,
Mas pelo menos já fica aqui essa análise um pouquinho mais curta, né, do preview desse jogo contra os Chargers. E é isso, a gente no máximo volta semana que vem para falar desse jogo, espero que seja uma vitória dos Broncos contra os Chargers. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Go Broncos, let's fucking bowl e até a próxima. Valeu!